nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto da Epístola de Romanos, capítulo 5, sobre o tema: em Cristo nós somos reconciliados, somos justificados diante de Deus. Vamos meditar sobre isso. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos vivendo uma realidade nesse mundo onde cada vez queremos as coisas mais para agora. Uma realidade imediatista. E também os meios de comunicação nos tornam cada vez mais imediatistas. As coisas têm que ser instantâneas, agora, já. Entretanto, há muitas coisas nesse mundo que, na verdade, nós aprendemos apenas com a experiência. E uma dessas coisas é o sofrimento. E eu gostaria de abordar um pouquinho esse tema, diante do tema da justificação pela fé em Jesus, que nos remete o texto de Romanos 5. Eu queria falar um pouquinho do sofrimento, já que Paulo ali fala que por muitas tribulações nós conseguimos experiência, nós perseveramos e nós fortalecemos a esperança. Já que no texto do Evangelho de hoje, de Marcos, também Jesus diz: quem quiser seguir a mim, tome sua cruz e siga. Quem quiser ganhar a vida vai perdê-la por minha causa. O texto é bem claro. Ele fala muito, os dois textos falam muito de sofrimento. Na verdade, Deus permite que certos acontecimentos ocorram em nossa vida para fortalecer a nossa fé e assim nos manter focados na esperança em Deus, na dependência de Deus. Muitas vezes Deus permite que o sofrimento ocorra em nossa vida para quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, a nossa vaidade, porque muitas vezes nós temos aquela mania, aquela tendência, aquela inclinação que o diabo colocou em Adão e Eva, depois do primeiro pecado, de sermos o super-homem, a super-mulher, e vamos Deus. Diante do sofrimento, nós percebemos que não é bem assim. Estamos por aí cercados de denominações cujos slogan é: pare de sofrer. Venha receber, através de uma poderosa oração, a cura para todas as suas enfermidades. As denominações ensinam que o sofrimento não pode fazer parte da vida do verdadeiro cristão e que isso é sinal de falta de fé. Inclusive dizem que o cristão não pode aceitar o sofrimento. Falam em participe de grandes campanhas de libertação, propósitos, conquistas, glória sobre glória, e evitam falar de pecado. Evitam falar de pecado porque, na verdade, o pecado, ele aponta a fragilidade do ser humano. Ele aponta a culpa do ser humano e a necessidade de arrependimento e de perdão que só Deus pode dar. E aí é necessário humildade. É necessário reconhecer-se pecador e reconhecer Jesus como Salvador. Mas essas pessoas lá fora só querem ver Jesus como o Senhor da glória, como grande fazedor de milagres, como se fosse um gênio da lâmpada. Pediu, ele vai atender. Agora, imediatamente, aquilo que se determina. Entretanto, a Bíblia, ela nos mostra o caminho. O texto de Romanos, capítulo 5 de hoje, o texto de Marcos, que acabamos de acompanhar, nos fala que o sofrimento faz sim parte da vida do cristão. E que Deus permite que o cristão sofra não como um castigo, mas é como um pai que disciplina o seu filho. Na verdade, é um meio que Deus usa para aumentar a fé. Assim como o fogo purifica o ouro e a prata, queimando seus defeitos. É por isso que Paulo fala em Romanos que
através da tribulação, do sofrimento, vem a perseverança, vem a experiência e a esperança é fortalecida. É claro que, na verdade, ninguém de nós, nenhum ser humano, gosta de levar uma vida de sofrimentos. Mas é preciso que vejamos no sofrimento a forma do Deus que nos criou, do Deus que nos ama, do Deus que fez tudo para nos salvar, uma forma de nos aproximar mais da sua graça. É uma maneira de Ele nos firmar na esperança, nos firmar no amor dEle que quer nos segurar em nosso colo, que quer nos conduzir pelos caminhos corretos nessa caminhada desta vida. Queridos irmãos, por isso que nós não pedimos que Deus nos livre de qualquer tribulação. Na oração Ele nos ensinou a pedir que nos livre das tentações e que nos fortaleça nos momentos de tribulação, nos momentos de provação. Outro ponto fundamental que eu gostaria de destacar dessas leituras de hoje é que o ser humano, na questão da justificação, ele é passivo, ou seja, a obra da justificação, ela é a obra de Deus e não do ser humano. E isso precisa sempre ficar bem claro, porque ainda tem muitas pessoas que acreditam que está nelas o poder da justificação. Muitas pessoas ainda querem se tornar justas, ou pelo menos parecer justas diante de outras pessoas com o cumprimento de leis, de regras, exercícios de penitências e jejuns. São muitas pessoas que ainda se agarram em leis do Antigo Testamento, tais como não pode pecar de porco, tem que guardar o dia do sábado, não pode usar certos tipos de vestimenta, não pode comer ou beber isso, não pode ouvir certos tipos de música e por aí vai. Eu gostaria de ler para vocês o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 27. Paulo fala assim: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Queridos irmãos e irmãs, Paulo diz que a lei era um aio. O aio é um condutor, alguém que leva alguém para algum lugar. O aio é aquele menininho, aquela menininha que conduzem a noiva no momento do casamento. Conduzem a noiva ao noivo. Isso é o aio. E aqui Paulo é bem claro, ele diz, a função do aio, da lei, era conduzir até Cristo. Aí ele diz, Cristo veio, o aio perdeu sua função. Nós agora vivemos pela fé em Cristo. E é por essa fé que somos justificados diante de Deus, somos declarados justos e somos filhos de Deus. Tá bom? E Paulo ainda diz em Gálatas 5,4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais vos justificar da lei, da graça decaíste. Olhem a gravidade. Aqueles que ainda querem se justificar cumprindo ritos de lei, caíram da graça, não fazem mais parte da família de Deus, mesmo que digam que confiem em Cristo. Por quê? Porque estão fazendo com que a obra de Cristo tenha sido em vão. Ainda estão se agarrando no aio, querem justificar-se a si mesmos. Olhem a gravidade disso, queridos irmãos. Passaram-se passaram-se mais de 2.000 anos. As pessoas não aprenderam. Ainda existe muita gente aí fora querendo se justificar em leis e em regras de conduta. E o pior de tudo é que falta um pouquinho, muito de coerência. Porque para se cumprir a lei do Antigo Testamento, você tem que fazer parte.
da aliança do Antigo Testamento. Isso é lógico. Como é que você faz parte da aliança do Antigo Testamento? O texto de hoje, de Gênesis, capítulo 17, 1 a 16, mostrou. O que Deus diz ali? Abraão, você é o pai da fé. E eu vou fazer uma aliança com você. E a partir de hoje, todos aqueles que quiserem fazer parte dessa aliança, todos aqueles que quiserem ser meus filhos, aqueles que quiserem cumprir a lei que eu vou dar, aqueles que quiserem fazer parte da minha família da fé, vão seguir, e olha o termo, um estatuto perpétuo, que é o da circuncisão. Aos 8 dias serão circuncidados. Pergunto para aqueles que chegam a vocês com leis: não pode comer carne de porco, tem guarda sábado, não pode envolver, não pode fazer isso, não pode usar esse tipo de fruto se ele é circuncidado. Se não é, ele está fora da lei. Ele está fora da lei, nem faz parte da família de Deus. Notaram a hipocrisia? Ou seja, querem cumprir leis que apenas interessam a eles, mas não aquilo que Deus determinou. Se querem fazer parte da lei do Antigo Testamento, que cumpram a primeira lei, senão são fora. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje, Romanos capítulo 5, ele é claro, objetivo, simples e empático. Ser justificado é o pronunciamento do pecador como justo mediante a fé em Jesus Cristo. Vou repetir, porque esse é o fundamento da fé cristã. Sem essa regra, não existe regra cristã. Ser justificado é o pronunciamento do pecador como justo mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, é um presente que Deus nos dá, Ele nos declara justo quando cremos, ou cremos que Jesus fez tudo por nós e é o nosso Salvador, ou queremos nos justificar com leis e estamos fora da igreja, fora da família da fé. A fé é o meio que nos liga à graça de Deus, não qualquer tipo de obra, qualquer tipo de cumprimento de leis. E isso não nos livra de aflições e de sofrimentos, observa depois as aflições na vida do cristão. Queridos irmãos, na minha vida e na tua vida, não são sinônimos de falta de fé, de tristeza ou de desespero, mas servem para provar a nossa fé. Jamais são usados para reprovar, mas para nos fortalecer. Como eu falei antes, assim como o fogo, o ouro precisa de fogo para queimar seus detritos, suas impurezas. As aflições, as tribulações também nos dão crescimento, porque nos tornam humildes, nos colocam na dependência e na confiança desse Deus que tanto nos ama. O período da Quaresma é um momento todo especial de reflexão. Neste domingo nós somos convidados a olhar para este grande presente que Deus nos dá através de Jesus, que é a nossa salvação. Em um mundo que está preocupado com muitas coisas e que é imediatista, que quer que tudo aconteça agora, já, e do jeito que o mundo quer, nós precisamos parar, ouvir o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar. Porque muitas vezes queremos andar com as modas do mundo, inclusive entram em algumas igrejas. Deus sempre nos chama por amor, às vezes acompanhado de um pouquinho de dor. Deus nos prova e aprova. E Ele quer mostrar a cada um de nós que aquilo que acontece na nossa vida é para fortalecer a nossa vida. Claro que quando passamos por aflições, por tribulações, nós sentimos medo, isso é natural do ser humano. Muitas vezes não sabemos reagir diante do imprevisto.
muitas vezes, diante das aflições, das tribulações, algumas pessoas procuram soluções fora de Deus. E isso é um problema. Porque isso leva ao fracasso. Não apenas terreno aqui e agora, mas o fracasso eterno. É preciso sempre buscar forças em Deus, através de Jesus. Nós acabamos de acompanhar a declaração tão contundente, objetiva, clara, firme de Pedro, quando Jesus perguntou aos discípulos, diante de tanta coisa que se falava dele, perguntou no Evangelho de hoje: vocês, quem dizem que eu sou? E que Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és só um profeta, um grande líder, ou alguém que começou uma obra e deixou inacabada e que precisamos ajudar, auxiliar com o cumprimento de algumas leis e regras. Não. Tu és o Cristo, Filho do Deus. Tudo que tu fazes é pleno, é completo, é perfeito. Tu és o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. O grande presente dado por Deus, através de Jesus, foi nos tornar seus filhos, sua família, sua igreja. Não vamos desperdiçar isso. Quando Jesus gritou do alto da cruz: está consumado, ele disse: tudo foi pago. A obra está completa, realizada. Eu quero que vocês confiem. Se deixem novamente enredar por vãs filosofias, sutilezas do mundo ou leis. Eu estou aqui. Paguei tudo que vocês viram. Por isso, nós, como cristãos, como filhos de Deus, queremos nos gloriar em Deus. É só através dele que nós temos a certeza da nossa salvação. Já estamos aprovados, porque Cristo morreu por nós. Já estamos salvos, estamos encaminhados em peregrinação e as tentações continuam. Mas nós não perdemos o foco da nossa fé, porque Jesus nos acompanha sempre, nos fortalece através da sua palavra do Senhor. Por isso, aproveitemos esse período de quaresma para orar, para meditar, para ler mais a palavra e cada vez nos fortalecermos e firmarmos mais na verdade bíblica de que somos reconciliados com Deus somente por Jesus. Somos justificados de todos os pecados somente através de Jesus. Glórias a Deus por isso. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde o coração